Olá, muito boa noite para todo mundo. Depois de correr chão no sertão mais fundo, arrecadando notícias, novidades e informação de qualidade a respeito da vida do povo no Eito, a comitiva do Terra Viva DBO na TV se apresenta aqui na televisão para matar a saudade dos companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, desta freguesia e para fazer a contação dos casos sabidos e apurados na nossa lida viajadeira, começando com a apresentação da prosa abrideira do dia. Conforme já é da sabedência de todo mundo que faz parte da nossa imensa audiência, as autoridades sanitárias da China confirmaram no sábado passado a ocorrência de 2 focos de febre aftosa, com a informação inicial da contaminação de 219 animais em 2 fazendas, com um rebanho total de 6.229 cabeças de gado. Aí, na mesma hora, o mundo inteiro começou a perguntar o que é que vai acontecer agora. Logicamente, por conta da extraordinária importância do gigante lá do Oriente Distante para a pecuária mundial, né? Fazendo uma recordação ligeira, o país asiático é disparado o maior comprador do mercado internacional. Mas, além disso, também é o 3º maior produtor de carne bovina do planeta. E está fazendo um imenso esforço para diminuir a sua dependência da importação. Para conseguir isso, o jeito que o governo chinês arrumou foi a criação de cotas limitantes para todos os seus fornecedores estrangeiros, incluindo o Brasil, que é o maior e mais importante de todos, né? A questão é que o abastecimento do mercado consumidor lá deles, que tem nada menos que 1 bilhão e 400 milhões de bocas para alimentar, já estava correndo um certo risco de ser prejudicado justamente por conta da limitação da importação. E agora, se esse surto da febre desgracenta não for rapidamente controlado, aí sim é que o caso pode ficar bem mais complicado, né? Mas repare a companheira fazendeira que a aftosa é uma assombração endêmica na China, ou seja, volta e meia ela reaparece para tirar o sono do governo e dos pecuaristas, sendo que nos últimos 10 anos foram 63 focos registrados e confirmados pela OMSA, que é a Organização Mundial de Saúde Animal. Por outro lado, em relação ao interesse do fazendeiro brasileiro fornecedor de gado para exportação, o que o povo está querendo saber é se existe a possibilidade de que essa trapeira sanitária possa obrigar as autoridades locais a dar um passo atrás nesta questão das cotas, alargando os limites atuais e permitindo a importação de quantidades maiores do que as que estão determinadas. Pois então, levando em consideração o tamanho do país e do rebanho, e ainda a situação do mercado chinês, que hoje está padecendo por causa do excesso de oferta de carne, da queda na cotação e da redução do consumo, até pode ser que isso venha a acontecer, mas o melhor é duvidar e não apostar. De qualquer maneira, a verdade verdadeira mesmo é que ainda tem muita água para passar debaixo dessa pinguela e é cedo para chegar a uma conclusão. Mas a recomendação é para prestar muita atenção na correnteza desse ribeirão, né? Tendo amizade com uma turma de especialistas da melhor qualidade, a gente oferece agora aos amigos e amigas pecuaristas a oportunidade de prosear a respeito das novidades do mercado com quem mais entende deste riscado, na apresentação da conversa com o analista. Olá a todos, Felipe Fabre, consultor de mercado aqui da Scott Consultoria, e esse é o nosso Conversa com o Analista dessa semana. Bom, a pergunta que vem é sobre o acordo Mercosul-União Europeia, que deve entrar em vigor a partir do dia 1º de maio de 2026, e o que muda para o pecuarista brasileiro. Bom, a gente trouxe aqui alguns pontos a respeito do tema que devem ficar no radar e que podem impactar tanto positivamente quanto, não diria negativamente, mas trazer um pouco mais de dificuldade para o pecuarista em se adaptar. Primeiro ponto que a gente tem que destacar: a União Europeia é um mercado que hoje trabalha com carnes de alto valor agregado, mas isso vai exigir um maior rigor, né, dentro do contexto, sustentabilidade e, né, rastreabilidade da produção brasileira. Então é o primeiro ponto de atenção. Mercado que paga mais, historicamente é assim, deve ter uma facilitação agora com redução de tarifas, mas isso deve vir acompanhado por maior exigência por parte dos compradores,
E essas exigências elas estariam atreladas principalmente à rastreabilidade e à origem desse gado, né? Principalmente para se adequar ali às normas do regulamento da União Europeia sobre o desmatamento, o EUDR, né? Chamado aí esse regulamento que vai acabar colocando quais vão ser essas normas. Um dos destaques que a gente traz é que o acordo ele vai criar uma cota de 99 mil toneladas de carne bovina para o bloco Mercosul como um todo, e o Brasil deve ficar com a maior fatia dessa cota, aproximadamente 42% dela. A diferença é que as carnes exportadas através dessa cota elas devem ter uma tarifa menor, uma tarifa de 7,5%, o que coloca um cenário de maior competitividade. E para quem trabalha com essa boiada, que hoje já atende a todo um critério relacionado à lista Trace, relacionado ao Sisbov, relacionado à cota Hilton, pode ter uma premiação a mais chegando aí dentro da sua entrega, né? Então a gente pode ver esse mercado trabalhando com uma dinâmica um pouco melhor dentro dos próximos anos. Ponto de atenção é que a origem do gado, talvez só a questão do Sisbov não seja o suficiente dentro aí dos próximos anos. Então a gente pode ter talvez uma rastreabilidade envolvendo aquilo que a gente chama também de fornecedores terciários, né? Então, da origem do gado, da onde veio o bezerro, até a recria dele e aí a terminação. Então pode trazer mais benefícios financeiros, mas vai colocar uma série de desafios a mais para o produtor para se adequar a essas questões. Enfim, para quem já está hoje, talvez o movimento seja mais facilitado, mas para quem pretende atender a este mercado, pode ser que exija uma adaptação um pouco mais longa. Ponto de atenção, leite. A importação de produtos lácteos da União Europeia pode vir a ser aí com uma tarifa zerada. Em um mercado onde a gente já tem visto a importação sendo um desafio para o produtor leiteiro, isso pode colocar mais pressão baixista e o mercado ficar saturado. Enfim, pode ser um ponto para o produtor de leite de atenção muito relevante dentro aí do período em que vigorar o acordo, tomara que ao longo de vários anos. E levando em consideração que, estando no serviço boiadeiro, o que o caboclo aprende num dia, no outro pode ser de grande serventia para uma porção de companheiros, a gente renova o convite para que o amigo também participe aqui da nossa programação. Trabalho não dá nenhum, é só pegar o telefone e ligar para o nosso número de WhatsApp, que é o 11 941740716. Eu vou falar de novo. 11 941740716 ou mandar uma mensagem para o endereço eletrônico pauta@tvterraviva.com.br. Repetindo, pauta@tvterraviva.com.br. O riozinho que o companheiro está vendo logo ali no trieiro, atravessando o caminho da boiada, é a marca certa e reconhecida de que a primeira metade da jornada já foi vencida. Sendo assim, a gente faz aqui uma parada ligeira, mas não vai demorar nada e é já que a nossa lida marchadeira vai ser retomada. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Não é de hoje nem de ontem, e os companheiros e companheiras produtores de leite são sabedores disso, que cada vez mais gente está vendendo as vacas, largando a atividade e campeando outra lida para ganhar a vida, né? Mas o caso surpreendente que está sendo passado é que, ao longo dos últimos anos, em vez de cair a produção e especialmente a produtividade do setor leiteiro brasileiro, estão aumentando. Como ninguém aqui acredita em magia, a explicação lógica e clara para esta situação é o forte investimento em tecnologia e na modernização das propriedades. Pois então, para adquirir maior entendimento a respeito dessa transformação que está em andamento no Eito, a gente está tendo a honra e a satisfação de receber aqui no nosso arranchamento eletrônico a visita internética do Dr. Paulo do Carmo Martins, economista e pesquisador da Embrapa, que vai participar da função falando ao vivo pelo computador, diretamente de Juiz de Fora, nas Minas Gerais. Boa noite, meu caríssimo amigo Dr. Paulo, muito obrigado pela sua consideração e gentileza de aceitar o nosso convite para essa entrevista. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no Terra Viva DBO na TV, que continua sendo a sua casa.
Fazia tempo que a gente não proseava, né, Paulo? Ô Sidney, fazia muito tempo, eu fico muito feliz de você ter escolhido uma data tão importante. Hoje é o Dia do Jornalista e vocês são fundamentais para a vida brasileira e para a vida mundial, porque vocês são testemunhas oculares da história e fazem com que a gente, de alguma maneira, participe dos fatos que acontecem, principalmente agora, que o mundo vive essa nova experiência de inteligência artificial, em que é possível criar texto, criar vozes, criar imagens, criar realidades que não existem. Então, vocês ficaram mais importantes ainda e te cumprimentando, eu quero cumprimentar todos os jornalistas do canal e todos os jornalistas brasileiros. Vocês são cada vez mais importantes para fazer com que a realidade real chegue até de nós. Muito obrigado, Paulo, por essa homenagem inesperada, né? O jornalismo continua sendo uma fronteira e a gente continua aqui, né? Pronto para a batalha a favor da verdade e da dignidade da sociedade. Bom, voltando então para a nossa questão, né, Paulo? Depois de um longo período de queda no preço, a produção de leite no Brasil caiu nesse começo de 2026. Mas aí, ao longo dos últimos anos, né, Paulo, o caso foi de crescimento. O que é que está acontecendo com o setor leiteiro brasileiro? Então, a gente vem não crescendo no Brasil há muito tempo, mas ao mesmo tempo numa transformação muito intensa. E alguns analistas chegaram até a dizer que não estava acontecendo nada de novo. Estava sim, porque nós tivemos aí de 2014 até 2019 crescendo a produção, depois aparentemente parado, chegamos a ter até uma quedinha e depois tivemos um crescimento novamente. O que está acontecendo então? É que tanto na produção quanto nos laticínios, nós estamos tendo uma mudança de base tecnológica. Na produção, produtores que têm uma produção que não é ainda uma lógica de negócio, que não fazem anotação, que não investem, às vezes até porque não tem capital, esse tipo de produtor ele está ficando à margem, porque ele está tendo um custo de produção maior e aí fica mais difícil ele sobreviver. E no laticínio é a mesma coisa, porque no laticínio, e é importante porque a gente fala muito do produtor, mas sem o laticínio não tem processamento. Laticínio está acontecendo um outro fenômeno. O consumidor não quer mais saber só de leite, falar que é leite. Beba mais leite já não resolve. O consumidor está num nível de exigência tremenda. Ele quer, ao mesmo tempo, um produto que se traduza em saúde e também se traduza em coisas gostosas, em delícias. Isso aconteceu principalmente durante a pandemia. Eu vou tentar traduzir isso de uma maneira muito clara. Eu, quando vou no supermercado, minha mulher me põe para procurar o leite com 14% de proteína. Aí eu fico procurando, não acho. Chego em casa, fica com a cara meio amarrada. E quando eu acho, ela fica com a cara maravilhosa. Agora ela descobriu que é possível comprar leite de 14% pela internet. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o consumidor agora, ele quer um produto que tem um valor agregado maior. Eu estou falando de leite fluido, porque nós já chegamos no limite do consumo de leite fluido. A gente não vai aumentar muito mais. É por isso que as empresas que fazem caixinha, elas estão procurando outras formas de ganhar mercado, porque no leite fluido não tem muito. Então, onde é que nós estamos crescendo? Nas gostosuras, estamos crescendo nos queijos e estamos crescendo nas outras gostosuras, como doce de leite e coisa e tal. Então, aí, para o produtor, esse tipo de percepção é muito importante, porque cada vez mais os laticínios que estão ficando no mercado, Sidney, eles vão exigir um produto de melhor qualidade. E se não tiver qualidade e quantidade, o laticínio não vai buscar. E o laticínio, que antigamente só fazia mussarela e vendia leite de caixinha, esse laticínio está fadado a desaparecer. Não vai ter margem que suporte, que pague, que remunere a atividade que ele hoje ainda consegue sobreviver. Paulo, olhando agora para o lado do produtor, né? O pequeno e o médio produtores de leite brasileiros vão desaparecer do mercado? Pequeno e médio produtor ele já vem desaparecendo do mercado numa velocidade
absurdamente grande. Aqui no Brasil, a gente tem uma carência de informações. Eu fico imaginando que isso poderia ser resolvido se nós criássemos um processo de registro efetivo de quem é produtor de leite. Mas vamos sair dessa. A gente precisa depender de dado do IBGE, no caso de número de produtores, de censo, a cada 10 anos. Então, você imagina, esperar 10 anos para ter um resultado, fica muito difícil você ter uma noção muito clara. Eu vou tentar traduzir isso. Se você for lá nos dados do IBGE, ele vai falar que o Brasil tem, ou tinha, em 2017, 1.100.000 produtores. Aí nós, na Embrapa, perguntamos para o IBGE, mas quantos vendem leite? Aí o IBGE falou, 650 mil. Eu estou arredondando os números. Poxa, 650 mil. Então, a metade vende leite, a outra metade não vende. Tem vaca, mas tem outras utilidades, está no mercado de carne. Ô Sidney, a metade dos produtores no Rio Grande do Sul, que é um estado que faz levantamento muito preciso, a Emater tem um trabalho muito interessante, a metade dos produtores sumiram de 2019 para cá. Se isso tiver acontecido no Brasil, a gente deve estar aí com 280 mil, 270 mil produtores e com tendência de cair ainda mais, porque olhando a experiência dos outros países, nós ainda estamos com muitos produtores e isso vai continuar acontecendo. Talvez até tenha acontecido numa velocidade maior do que nos últimos anos, no ano de 2024, segundo semestre, e primeiro semestre de 2025, que foi o período de crise muito forte para quem estava na atividade, com margens muito pequenas. Para a gente arrematar a prosa, né, bem rapidinho, é possível ganhar dinheiro produzindo leite no Brasil? É possível, sim, e é por isso que está aumentando a produção. Tem dois tipos de produtores que estão conseguindo ganhar dinheiro. Um produtor é aquele que está aumentando a produção e produtividade e aumentando o volume de produção, porque aí você reduz o custo unitário de produção. A atividade leiteira exige muito capital. Então, os grandes produtores continuam aumentando e ganhando dinheiro, até porque o preço pago a esse produtor por litro é mais do que por dia. Um dia a gente pode discutir isso, que é uma coisa meio maluca no leite. Mas tem o segundo produtor, que é aquele cara que tem um cuidado imenso, e aí ele está fazendo gostosuras. Eu estava falando que nós estamos agora no mundo das gostosuras. Está fazendo gostosura. Eu conheço vários produtores e compro produtos de produtores que fazem, por exemplo, queijo artesanal. Só estou dando um exemplo, uma alternativa. E aí está começando a surgir essas modernidades de assinatura de queijo artesanal. Então, é possível ganhar dinheiro, sim, mas aí tem que ser um produtor que tem que ter um cuidado, um cuidado imenso com aquilo que está oferecendo. São os dois extremos. Quem está no meio está correndo risco. Tá certo. Ô Paulo, essa história, evidentemente, precisa ser muito bem analisada e muito bem pensada, né? Então, a gente vai prosear mais a miúde, né? Para a gente entender melhor o que está acontecendo aí no nosso eito, no nosso setor leiteiro brasileiro. Muitíssimo obrigado, que não demore mais tanto tempo para a gente voltar a conversar aqui. Obrigado, Paulo, grande abraço para você. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, parabéns pelo dia. Muito obrigado. E veja a seguir, o tempo andou, o relógio correu, o mundo girou e o outono já está entrado e andado no calendário, mas o comprador de boiada, que estava esperando uma enchente de gado terminado no mercado pecuário, está com cara de tacho, porque a oferta ainda está apertada e a nossa praça boiadeira continua largada e desembestada na subida da ribanceira. Não vai demorar nada e é já que o Terra Viva DBO na TV vai voltar. Aguarde. Numa hora tirana, qualquer falação engana e distrai o sentido até do fazendeiro mais curtido nas artes do comércio boiadeiro. E para não deixar ninguém desassistido nesse momento de precisão, o Terra Viva DBO na TV faz aqui o esclarecimento do preço verdadeiro que está sendo falado para o boi gordo no mercado. O tempo está passando ligeiro, o outono já está entrado e andado no calendário, mas o comprador de boiada que estava esperando uma enchente de gado terminado no mercado pecuário está com cara de tacho, porque até agora a oferta continua muito apertada nas principais regiões de comercialização de animais do país e a nossa praça boiadeira está desembestada na subida da ribanceira.
A questão é que, conforme já é da sabedência geral, tendo pasto à vontade e de boa qualidade, o companheiro boiadeiro não tem nenhuma urgência de fazer a negociada e está vendendo só lote picado, de acordo com a sua própria conveniência. A consequência disso é que, na média nacional, a programação de abate na indústria está na faixa de 5 dias de serviço. E para quem está precisando de mais mercadoria para atender à sua freguesia, a única solução é melhorar a cotação. E para reforçar esta atual conjuminação subideira, apesar da guerra, o setor exportador continua em grande animação, ao mesmo tempo em que, aqui no nosso próprio terreiro, o trabalhador brasileiro está recebendo os suados e sagrados dinheiros do salário mensal e o açougueiro já está podendo comemorar o aumento do movimento no balcão do seu estabelecimento. Pois então, depois de correr à vista pelo balanço do dia da Scott Consultoria, o que a gente tem para contar para os amigos e amigas pecuaristas é que foram registradas mudanças nas cotações em 17 das 33 regiões consultadas regularmente em todo o Brasil e, mais uma vez, em todas essas praças consideradas, a arroba subiu. A lista destas arribadas agora foi encabeçada por Goiânia, a capital do Goiás, onde o boi aumentou sozinho, fechando o dia em R$ 342 para pagamento a prazo e ainda para descontar o fundo rural. No mesmo trieiro foi o sul das Minas Gerais, com o macho sendo promovido para R$ 335. No Triângulo Mineiro, o reajuste foi só para a vaca, que foi para R$ 314. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, a alta foi geral, com o macho indo para R$ 352 e a fêmea para R$ 322. Em Dourados, o boi melhorou para R$ 353 e a vaca para R$ 325. Em Três Lagoas, os preços novos são R$ 350 para o macho e R$ 320 para a fêmea. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o boi pulou para R$ 355. No sudoeste do estado, o macho foi levantado para R$ 357. No norte matogrossense, o boi evoluiu para R$ 354. No sul do Tocantins, o dono do frigorífico já está aceitando pagar pelo macho R$ 340 e pela fêmea R$ 318. No norte tocantinense, a companheira fazendeira que vendeu gado nesta terça-feira pegou pelo boi R$ 337 e pela vaca R$ 316. No sul da Bahia, a oferta mínima pela fêmea é de R$ 292. No oeste baiano, o macho já está custando R$ 330. No sudeste da Rondônia, o boi passou para R$ 322 e a vaca para R$ 303. Em Marabá, no Pará, não se acha mais macho abaixo de R$ 342, nem fêmea por menos do que R$ 315. Em Redenção, o boi evoluiu para R$ 338 e a vaca para R$ 312. E no Acre, a fêmea subiu, mas ainda está custando a merreca de R$ 285. A verdadeira serventia dessas modernagens foi de criar engrenagens para pôr meu coração debaixo de uma prisão. E a minha alma, antes regateira e hoje apartada de antiga calma, só padece. Se eu tivesse alguém a quem apelar, ou algum anjo para quem rezar, que eu soubesse que fosse mesmo me ajudar, eu faria uma prece para pedir que ele me tirasse daqui agora e me levasse embora para qualquer lugar onde eu pudesse deixar de ser um vassalo humilhado que vale menos do que um cavalo. Depois de encher mais de um caderno e meio com essas prosinhas compostas para resgatar e valorizar a nossa cultura sertaneja, eu ajuntei tudo, organizei por assunto, mandei pôr uns desenhos bonitos junto e publiquei nos meus 4 livros de poesias campeiras que formam a série Versinhos de Caipira, estes que estão aparecendo aí na fotografia. Não tem nas livrarias, e para saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, para recitar numa roda boiadeira ou para dar de presente para alguém que também tenha o mesmo gosto que a gente, o companheiro e a companheira podem ligar diretamente para mim no telefone 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymastico@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E pondo termo em mais esta empreitada, a gente pega a estrada de volta para os ermos do sertão, agradecendo a atenção que a nós foi dispensada e deixando combinada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.